Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 122 do Enem 2022 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre tecido hematopoético, mais especificamente sobre coagulação sanguínea. Então vamos para o enunciado da questão. O veneno da cascavel pode causar hemorragia, com o risco de morte a quem é picado pela serpente. No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, que é a PEG-colineína 1. PEG vem de polietileno glicol associado à proteína colineína 1, que é a proteína presente no veneno da cobra, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra. Foi o que eu acabei de falar, que a colineína 1, que é a proteína presente no veneno da cobra, foi associada a PEG, que é o polietileno glicol, capaz de modular a coagulação sanguínea, ou seja, capaz de modular. O que é essa palavra? O que significa modular? Modular é regular, é ajustar. Eu posso diminuir uma atividade ou eu posso intensificar uma atividade. Isso significa modular, tudo bem? Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal, ou seja, a partir do veneno da cascavel, tudo bem? Na sua forma recombinante, então aqui já foi usada a engenharia genética, né? Foi realizado o processo de recombinação. Ou seja, produzida, a colineína 1 foi produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado. Só para quem não conhece a técnica de recombinação, basicamente, de forma resumida, o que acontece é o seguinte: os pesquisadores isolam o gene responsável pela produção da colineína, esse gene que está presente onde? Na cascavel, e inserem no material genético do fungo e fazem cultivo desse fungo, fazendo com que ele prolifere, aumente a sua população e produza uma boa quantidade de colineína 1, certo? Então vamos para o comando da questão. Esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para, ou seja, a questão quer saber para que tipo de problema, para que tipo de patologia a PEG-colineína 1 tem uma potencial aplicação, ela pode ser utilizada, certo? Para que a gente possa entender melhor a questão, é interessante a gente entender um pouquinho como ocorre o processo de coagulação. Então, o que é o processo de coagulação? É um processo utilizado para cessar um processo hemorrágico, que é a perda sanguínea em caso de alguma lesão, tudo bem? Quais são as proteínas, os elementos que estão envolvidos no processo de coagulação? Um dos principais elementos são as plaquetas. E o que são as plaquetas? As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos da célula denominada megacariócito, que tem fragmentos citoplasmáticos desprendidos formando as plaquetas. E as plaquetas são elementos muito importantes no processo de coagulação, porque são elas que irão formar um agregado, elas vão se agregar, se unir lá no local que foi lesionado, que sofreu a lesão, tudo bem? Outra coisa importante sobre as plaquetas é que elas produzem uma proteína enzimática, que é a tromboplastina. A tromboplastina é uma proteína produzida pelas plaquetas e que irão atuar de forma muito importante no processo de coagulação. Outra molécula importante que é produzida no fígado é a protrombina. Ela é produzida no fígado com a participação da vitamina K. A vitamina K é muito importante para o processo de coagulação. Outra molécula importante também é o cálcio, gente. O cálcio é um íon, né, na verdade, muito importante nesse processo de coagulação. O que acontece nesse processo aqui? A tromboplastina, ela irá converter a protrombina em
trombina. Ó. Então, ela vai pegar a protrombina e converter em trombina. Para isso, elas utilizam o cálcio. O cálcio é importante aqui para esse processo de conversão, certo? Tanto a tromboplastina quanto a protrombina e o cálcio, neste momento, estão na corrente sanguínea. Tromboplastina é produzida nas plaquetas, que já está na corrente sanguínea. Protrombina é produzida no fígado e se direciona para a corrente sanguínea. E o cálcio já está ali circulante no plasma sanguíneo. Então, é lá na corrente sanguínea que ocorre a produção de trombina. Quando isso tudo ocorre? Quando o indivíduo está sofrendo algum processo de lesão, um rompimento ali de vaso sanguíneo, certo? A trombina sendo produzida, o que acontece? A trombina vai converter uma molécula inativa, que é o fibrinogênio, em uma molécula ativa, que é extremamente importante na coagulação, que é a molécula final para que ocorra a formação do trombo, do coágulo, que é a fibrina. Então, a trombina, o que ela faz? Ela irá converter o fibrinogênio em fibrina. E aqui, mais uma vez, nesse processo de conversão aqui, a gente tem a participação também do cálcio. Então, cálcio, a vitamina K, que eu vou colocar aqui para vocês que é importante para a produção de protrombina, a vitamina K é importante. Então, a fibrina, o que é a fibrina? A fibrina é uma molécula fibroproteica pegajosa, é como se fosse uma rede, uma teia de aranha pegajosa. E o que acontece? Quando ocorreu a lesão, houve o rompimento do vaso, a primeira providência são as plaquetas se direcionarem para o local que sofreu a lesão. Então, as plaquetas elas começam a se agregar. Imaginem que aqui sejam as plaquetas. Começam a se agregar, se unir lá na região que sofreu a lesão. Após esse processo, a plaqueta está produzindo ali o quê? A tromboplastina. A tromboplastina que irá converter a protrombina, que foi produzida lá no fígado, com a participação da vitamina K, vai converter a protrombina em trombina. Para isso, ocorre a participação do cálcio, certo? E a trombina, ela vai converter o fibrinogênio, que também é produzido no fígado, tá? O fibrinogênio também é produzido no fígado. O fígado produz e manda para a corrente sanguínea. A trombina converte fibrinogênio em fibrina, que é isso que nos interessa. Então, nesse momento, as plaquetas, elas se agregaram, a fibrina estava sendo ali produzida e ela vai começar a se grudar aqui, formando uma rede extremamente pegajosa. E com essa rede pegajosa, o que acontece? Mais plaquetas vão chegando e vão se grudando aqui. Mais plaquetas vão chegando e se unindo aqui. Outras células, como hemácias, glóbulos brancos, também irão se grudar nessa região para formar o que a gente chama de trombo ou coágulo. Essa palavra trombo vem do grego e significa coagulação, tudo bem? Por isso as plaquetas, elas também são chamadas de trombócitos, células de trombo. Então é assim, gente, que acontece o processo de coagulação. E aquela região que tinha sofrido a lesão, né, que estava exposta, onde estava ocorrendo o sangramento, esse trombo ele acaba cicatrizando e cessando o sangramento, cessando o processo hemorrágico. Então, aqui, cessa a hemorragia, tá? Isso numa condição normal, num processo normal, tudo bem? Então, feito isso, esse esqueminha aqui, essa explicação prévia, acho que ficou mais fácil para que a gente possa entender as alternativas. Só recapitulando aqui o comando da questão. Esse novo medicamento, a pegcolineina 1, apresenta potencial aplicação para a alternativa A, impedir a formação de trombos, típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral? Com certeza, gente. Essa alternativa ela tem tudo a ver com o processo de coagulação. Por que impedir a formação de trombos? A gente viu que a colineina 1
é a proteína presente no veneno da cobra e ela dificulta a coagulação. Ela faz com que o paciente tenha hemorragia e possa morrer com essa hemorragia. O que os pesquisadores fizeram? Desenvolveram uma molécula associando a PEG, que é o polietileno glicol, para diminuir a atividade dessa proteína. E o que acontece no AVC, ou AVE, que é o mais correto, acidente vascular encefálico? O indivíduo que sofreu algum processo de lesão ali no vaso, ele ativa a sua cascata de coagulação, e é num tecido muito delicado que é o encéfalo. Então, o que vai acontecer? Um intenso processo ali de coagulação. E nesse processo de coagulação, ocorre a formação de trombos. E esses trombos são perigosos porque eles podem entupir o fluxo sanguíneo. Então, com a utilização da pegcolineina 1, o que ela faria? Ela iria reduzir um pouquinho a intensidade desse processo coagulatório, diminuindo a produção de trombos, fazendo com que esse indivíduo possa se recuperar de forma mais eficiente. Tudo bem? Então, a alternativa A, com certeza, é a nossa alternativa correta. A de aprovação. Tudo bem? Mas vamos continuar analisando as outras alternativas e apontar o erro de cada uma. A alternativa B. Tratar consequências da anemia profunda em razão da perda de grande volume de sangue. Essa alternativa está dizendo que o indivíduo, ele desenvolveu uma anemia profunda em razão da perda de uma grande quantidade de sangue. Primeiro, que a anemia ela é causada por uma carência principalmente de nutrientes, como o ferro, o zinco, a vitamina B12, proteínas, e pode ser causada também em razão da perda de grande volume de sangue em processos hemorrágicos, certo? Para que esse indivíduo pudesse ser tratado, o ideal seria a reposição de nutrientes necessários para que ele possa produzir uma maior quantidade de hemácias e de hemoglobina, né, que é a proteína que transporta gases na nossa corrente sanguínea, certo? A colineina aqui ela não iria ajudar, até porque ela está envolvida com o processo, né, de diminuir o processo de coagulação. Isso faria o paciente sangrar mais, certo? A alternativa C. Evitar a manifestação de urticárias, que são urticárias, aquelas coceiras, né, que indivíduos que têm alergia apresentam, comumente relacionadas a processos alérgicos. Não, gente, aqui a história é outra. Processos alérgicos, o que está envolvido aí são células como os mastócitos e os eosinófilos, tá? Por meio da produção de histamina, heparina. Então, a pegcolineina 1 não faria sentido para o tratamento dessas urticárias. Tudo bem? A alternativa D. Reduzir o inchaço dos linfonodos, parte da resposta imunitária de diferentes infecções. Inchaço de linfonodos. Linfonodos estão associados ao sistema linfático, que faz parte do sistema cardiovascular, do sistema circulatório. Tudo bem? Então, eles não têm nada a ver com o processo de coagulação aqui. O que resolveria aqui a situação desse paciente seria tratar essa infecção, investigar qual seria a infecção e fazer um tratamento direto para essa infecção. Tudo bem? A alternativa é, por fim, regular a oscilação da pressão arterial, característica dos quadros de hipertensão. Então, hipertensão quando a pressão está alta, ou seja, quando tem um volume aumentado ali de sangue e um fluxo ali acelerado de sangue. Para tratar a hipertensão, o ideal é utilizar-se um diurético. Esse diurético ia fazer o indivíduo produzir um maior volume de urina, diminuindo seu volume ali sanguíneo. Existem outros medicamentos também para tratar a hipertensão, mas a colineina não iria ajudar esse paciente. Tudo bem? Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar,
Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, com o maior número de pessoas, para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para te ajudar nesse projeto que é passar no vestibular. Deixe também um comentário aqui embaixo do vídeo, nessa ou em outras questões, com dúvidas de vocês, com sugestões, que eu terei um grande prazer de responder a todos vocês. E continue me ajudando a fazer com que esse canal cresça cada vez mais e chegue a mais e mais estudantes. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.